Olá, amigos produtores rurais, parceiros e também seguidores da ESM Tratores, vocês que já nos acompanham aí há algum tempo. Nós estamos de volta com o ESM Cast. Eu sou o Léo Menegatti. Pouca gente pediu, mas eu continuo aqui no ESM Cast esse ano. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos dando início aqui à temporada 2023 do ESM Cast com um episódio muito especial. Eu quero agradecer a vocês que já nos acompanharam durante todo esse tempo. O ano passado inteiro nós estivemos juntos aqui falando sobre agronegócio. E a melhor forma de você nos acompanhar é se inscrevendo aqui no canal do YouTube da ESM Tratores e fazendo parte aqui do nosso podcast exclusivo. Então deixa o convite aqui, se inscreva em nosso canal no YouTube e também ouça os nossos episódios lá no Spotify. Será um prazer tê-los conosco em mais uma temporada. Eu estou particularmente muito feliz porque o ESMcast está completando apenas um ano de existência, né? E nós já recebemos aqui diversos convidados e para este ano nós preparamos muitas novidades. A primeira delas, vocês já estão reparando aí, estamos num ambiente novo estúdio para essa temporada de 2023. Estamos gravando aqui diretamente da nossa nova filial em Brasília, então será um prazer tê-los conosco. E para um episódio especial, eu tenho convidados muito especiais para bater esse papo aqui comigo e comemorar, digamos assim, né, um ano de ESMcast. Eu queria começar por um velho conhecido da casa aqui, que é o Sérgio Souza, diretor da ESM Tratores. Curiosamente, foi o primeiro convidado do ESMcast há um ano atrás e agora está podendo ser o primeiro convidado também dessa nova temporada. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Obrigado por dividir mais uma vez esse desafio comigo aqui, né? É isso aí, Léo. Obrigado. Obrigado aí a nossa audiência, né? E mais uma vez, estou me colocando uma responsabilidade aqui, né? A gente está abrindo mais uma temporada, mas é isso daí. Fico muito feliz, me sinto muito lisonjeado também. Agradecer aí a nossa audiência. E se nós estamos aqui abrindo mais uma temporada é porque o projeto cresceu, está dando certo e tem cumprido o objetivo que é levar informação de relevância aí para o nosso público. Sempre estou te chamando aqui para dividir, porque eu acho que a gente agregou muito, né, nesse um ano com as pessoas que passaram por aqui. Então, marcar esse um ano de projeto, acho que está sendo extremamente relevante. Mas conseguimos trazer aqui um convidado muito aguardado, talvez o mais aguardado até o momento, né, no ESMcast. Gostaria muito de dar as boas-vindas ao Alexandre Costa, que é sócio proprietário da ESM Tratores e também do Grupo Santa Matilde. Alexandre, seja muito bem-vindo ao ESMcast. Você está em casa, né? Valeu, Léo. Muito obrigado. É uma honra enorme, né, estar participando do ESMcast, projeto aí criado principalmente por vocês dois, Sérgio e Léo, que um projeto que tem nos dado muito orgulho, tem ido muito bem. Todos os episódios ficaram excelentes e é uma honra enorme estar aqui, um prazer. Espero que possamos ter um ótimo bate-papo aí. Com certeza. E o Alexandre, para quem não sabe, também é produtor rural. Está sendo difícil conciliar todas essas funções? Não é muito fácil, né? Não é simples conciliar assim, a rotina de fazenda com rotina de empresa, mas alinhando, né, com as pessoas certas, uma equipe boa do lado, né, que é o que a gente hoje em dia conseguimos aí formar uma boa equipe e estamos dando conta aí. Qual delas te consome mais tempo? Porque uma vez eu lembro que você comentou que gosta muito de estar na fazenda, né? Eu gasto mais energia, mais tempo com a fazenda. Não que a fazenda seja mais difícil de lidar ou que é mais uma questão pessoal minha que eu prefiro. Eu moro na fazenda, né? Eu fico lá em Cabeceira Grande, na fazenda Santa Matilde, e eu gosto muito de morar lá. Prefiro morar na fazenda do que na cidade, mas não que eu não goste, né, de trabalhar também na empresa. Mas, respondendo a sua pergunta, eu dedico mais tempo para a fazenda do que para SM Tratores. Mas estamos aí, empenhados na SM Tratores também. Eu imagino que seja mais prazeroso também, né? O estar no campo.
Eu falo por minha experiência de Exatamente. infância lá, que eu acho que a única coisa que eu tenho mais saudade do campo é justamente do descanso. Você morou no campo. Morei a infância e a adolescência toda na roça mesmo, né? Então, o sossego que se tinha era diferente. Hoje a saudade que eu tenho é essa, não é do trabalho braçal, mas de você poder se dispersar, você poder ficar mais tranquilo. Acho que fugir um pouco da agitação, né? Talvez essa seja a maior vantagem de quem está no campo, até porque o campo hoje ele te dá acesso a tudo, né? Sim. Acho que na minha época de infância, você não tinha acesso a nada. Tudo era longe, né? Então você estava, de fato, de uma forma isolada. Hoje vocês têm acesso a tudo no campo, né? A empresa está no campo hoje em dia, né? Com o que precisa a gente consegue, né? Não tem dificuldade, por exemplo, preciso de um remédio, preciso de qualquer coisa. Lá consegue isso aí fácil. Não tem dificuldade com relação a isso aí, que antigamente já seria um problema maior, né? Às vezes dificuldade de locomoção, mas hoje em dia a fazenda lá é do lado de uma cidade, né? Que é Cabeceira Grande. É uma cidade pequena, mas que também atende muito bem. Não, ótimo. E eu fico feliz de tê-los aqui para marcar esse ano. Mas nós temos também uma terceira presença nesse episódio aqui, que é muito especial. Em primeira mão, a gente está recebendo aqui o prêmio Top Inovação, né? Que foi tão suado para que chegasse até as nossas mãos. E a gente fez questão de trazer para esse primeiro episódio do ano a menção a esse projeto, até explicando para quem está acompanhando de casa de que se trata o prêmio Top Inovação, né? Nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de concorrer a uma premiação de nível nacional, né, com este projeto do SMCast. E o prêmio Top Inovação se trata de uma ação do Grupo Ninter, juntamente com a Fundação Wilson Pickler e a TV Profissão, lá de Curitiba, no Paraná. E nós concorremos na categoria de comunicação e melhor campanha institucional. E o SMCast foi felizardo em vencer nesta categoria como melhor campanha institucional de 2022. E hoje, em primeira mão, queria trazer esse troféu, que faz parte também da colaboração de toda a diretoria da SM Tratores e também da nossa audiência, né? Sem dúvida, quem acompanhou o SMCast até aqui fez parte disso, né? Porque vem consumindo esse nosso conteúdo. Então, em primeira mão, queria entregar, digamos assim, o troféu a vocês e perguntar primeiramente ao Sérgio aí o que significa termos recebido essa premiação, esse reconhecimento de nível nacional, né? Com um projeto tão recente, né? Tão novo. Eu entendo que é algo que nos mostra que estamos no caminho certo, né? Que o projeto, a audiência, o crescimento que nós tivemos, ele está aqui hoje representado pelo prêmio, né? E isso mostra que o principal objetivo que nós idealizamos lá atrás com esse projeto aqui, nós estamos conseguindo cumprir, que é levar informação de relevância para o nosso público. Então, eu entendo que esse troféu que está aqui ele é muito da participação das pessoas que estão nos acompanhando, né? E ele mostra, acho que ele vem coroar aí esse trabalho, né? E eu acho que ele nos traz também muita responsabilidade, né? Porque de trazermos algo ainda melhor para essa próxima temporada e aí, quem sabe, para as próximas também. O ano promete bastante, né? Quais as suas impressões, Sérgio, desse um ano? Você voltou, eu digo assim, a estar sentado aqui no SMCast depois de um ano. Quais foram as suas impressões desse período todo? De como esse projeto de comunicação pôde engajar a equipe, por exemplo, e principalmente levar essa informação para quem está nos acompanhando, né? Foi muito interessante para mim e muito prazeroso também acompanhar essa temporada, né? Essa primeira temporada do SMCast. E o que me chamou muita atenção foi o comportamento e como a gente foi aprendendo também, né? Durante a temporada, com cada participante que teve aqui. Então, me chamou muita atenção o quanto ainda existe demanda para esse mercado, né? Às vezes, hoje a gente vê vários podcasts aí, os caras grandes, tá saturado já o mercado, mas eu acredito que não. Acho que esta é uma área agora que tem ainda muita demanda e demanda para os nichos, né? E eu entendo que é uma ferramenta muito interessante para a gente levar para o nosso público
conhecimento e informações, às vezes, sobre algum problema que ele está tendo ali no dia a dia. Nós vimos passar diversos profissionais aqui que contaram um pouco da sua trajetória de vida profissional e que também deixaram diversos ensinamentos que compartilharam conosco, né? Como eles resolveram diversos problemas e dores que eles vivenciavam ali no profissional deles, e que eu tenho certeza, e acompanhando, né, a evolução durante a temporada, a gente viu o que cada participante aqui conseguiu deixar para as pessoas que estavam nos acompanhando. Eu tive essa percepção também. Do que mais me surpreendeu foi a receptividade de quem começou a acompanhar algo muito novo, repentino, eu digo para o segmento, né? O formato já é consolidado, a gente escuta muito podcast por aí, mas para o segmento a gente sentia essa carência, né? E é então onde eu queria perguntar ao Alexandre, você que acompanhou como espectador, digamos assim, esse último ano, né? Como é que é receber essas informações? Principalmente porque a gente trouxe pessoas de um segmento mais local, né? Pessoas que a gente conhecia no dia a dia, que eram conhecidas do nosso contexto regional aqui. Foi importante ouvi-las? O SMCast veio no momento em que essa questão está em alta, né? Está em relevância, está tendo muito podcast, igual o Sérgio falou, mas o nosso não veio. O SMCast não é só mais um podcast que veio aí, né? Só para contar como mais um. Não, o nosso vieram pessoas de muita relevância e com conteúdo bacana, né, para trocar uma ideia e para, como o Sérgio falou, uma troca de experiências, né, nesse ramo aí agrícola, nesse ramo aí de maquinário, de agronegócio. E estou muito feliz também, principalmente pelo prêmio, mas feliz em conseguir, né, uma concessionária de máquinas ter um podcast assim interessante como esse. Espero que as pessoas também estejam gostando. Não, e algo que a gente sempre valorizou muito, né? Primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil. Então, eu creio que está fazendo com que essa comunicação atinja, de fato, vamos dizer que uma carência ou uma necessidade nacional, né? Porque o agronegócio é espalhado nacionalmente. Então, as experiências que a gente vai compartilhando aqui, com certeza estão impactando pessoas de outros segmentos, né? Você queria comentar algo, Sérgio? Só complementando o que o Alexandre disse, achei muito interessante essa parte da troca de experiências, né? E para nós, quanto empresa, tem sido algo muito rico, porque nós, no dia a dia, naquele feeling do dia a dia, a gente sente o mercado, sente as dores dos nossos clientes, né? E o SMCast eu entendo como uma ferramenta que veio para agregar nesse sentido, a gente entender o nosso público, entender o nosso cliente, as dores dele, né? Quando você está conversando com o cliente, que ele comenta, eu vi o episódio lá e teve um profissional dessa área que me ajudou nisso. E quando ele diz, eu tenho uma dificuldade nessa questão aqui dentro do meu negócio, isso gera conexão com o nosso cliente, né? Então isso nos ajuda a nos aproximar ali dele, e acho que vem muito de encontro com a proposta da SM Tratores quanto empresa, que é de ser um parceiro do nosso cliente, né? Um parceiro no crescimento, no desenvolvimento dele, do negócio dele. A gente não quer só vender a máquina para ele, vender o trator, plantadeiro, a peça, o serviço. A gente quer ajudar ele, através das nossas soluções, a poder crescer. Esse propósito é valioso, e eu acho que ele reforça muito, como você disse, o conceito que a SM Tratores quer trazer para o mercado, né, de diferente. Que a necessidade do cliente ela pode ser atendida e ela precisa ser atendida de diversas formas. Não só com a operação final, né, mas também com a comunicação, também com uma experiência diferente no atendimento. E aí por aí vai, né? Mas eu tenho um testemunho até pessoal, e é um agradecimento que eu gostaria de estender publicamente aqui ao Alexandre, porque antes da gente começar esse projeto lá, 1 ano atrás, antes da gente fazer o lançamento, nós tivemos uma conversa pessoal, né, uma reunião pessoal, e eu lembro que você foi bem objetivo em dizer, vamos fazer, mas precisa ser muito bem feito, né? Porque justamente por, acho que, enxergar a necessidade, né, de quem está ouvindo, de ver essa qualidade. Podemos considerar hoje, 1 ano depois, como missão cumprida? Sim, na minha opinião, sim. Estamos fazendo, na minha opinião, bem feito. Espero, né, igual já falei, que as pessoas também estejam gostando, mas de alta relevância,
todas as conversas aqui que já tivemos aqui no SMCast. Eu gostei muito do envolvimento que os participantes tiveram também. Porque na grande maioria foram profissionais do agro já muito envolvidos, com grande experiência na área, mas que talvez, e não tinham, eles testemunhavam isso, né? Essa oportunidade de se comunicar, de levar aquela mensagem que no dia a dia eles compartilham com a equipe, com clientes, eles não tinham oportunidade de externar isso. E o SMCast foi uma porta. Tanto que o Sérgio, inclusive, está inaugurando aqui o primeiro a participar 2 vezes, né, de um podcast. Porque todos os convidados passados tiveram a primeira experiência em um podcast no SMCast. Então, isso, para mim, carregou algo de valor muito interessante. Mas eu queria perguntar algo para vocês, voltado para o nosso público, né? Na grande maioria, produtores rurais, agricultores. O quanto, para eles, essa comunicação é relevante. Que necessidade a gente consegue atingir diretamente do agricultor, levando essa comunicação até eles? Eu acredito que com o formato que nós estamos trabalhando, de trazer profissionais, inicialmente aqui da região, né, para poder contar um pouco da sua história, contar um pouco das suas percepções do mercado, enfim, as práticas que ele tem no âmbito profissional ali, eu acredito que a gente consegue agregar com o nosso público, porque nós temos clientes de diversos tamanhos e com diversas realidades. Talvez eu vi isso em alguns momentos aí durante a temporada, que determinado profissional que nós trouxemos aqui, que a experiência dele, a conversa que nós tivemos com ele, abriu portas para o cliente com uma dificuldade que ele estava tendo dentro do negócio dele, né? A gente não estamos aqui falando somente de máquinas ou da potência desse trator, da performance daquela outra máquina ali, mas o negócio do nosso cliente, ele gira, além das máquinas, ele tem um universo bem grande, né? Assim, e que envolve pessoas e que envolve gestão, né? E eu acredito que o formato com que a gente tem trago as conversas e o público que a gente tem trago aqui também tem sido relevante para o nosso cliente dessa forma, né? Porque é algo que está no dia a dia dele e que talvez ele não tenha essa informação tão fácil ali numa prateleira, né? Talvez você consegue abrir aqui o YouTube e achar diversos vídeos sobre gestão, sobre diversos assuntos, mas que talvez não seja tão próximo da realidade dele ali, né? Agora, ele ouvir alguém que é aqui próximo da região, que ele conhece ou que ele já ouviu falar que aquela pessoa conseguiu resolver uma dor que é semelhante com a dele aqui, eu acho que tem sido bastante interessante sim, para o pessoal. E não é só para clientes, né? Isso aí é para público em geral. Qualquer pessoa que trabalha, não necessariamente trabalhe, né, nessa área aí do agro, mas é um podcast feito para qualquer tipo de pessoa, né? Exato. E nós vivenciamos muito isso, né? Pessoas do agro e pessoas que, de alguma forma, têm uma conexão com o agro e que se identificaram muito, pessoas que têm profissionais que têm interesse, que estão nesse momento de transição de carreira, né? Saindo de outra área para vindo para o agro. E nós sentimos envolvimento muito grande nesse sentido, né? Eu testemunho disso diariamente, acompanhando ali as mídias sociais. Já recebi diversos depoimentos de pessoas que justamente tiveram esse impacto com a comunicação gerada aqui. Agora, mais recente, eu estou começando a colecionar esses depoimentos, né? A gente recebeu o depoimento de uma jovem que, acompanhando um dos episódios do SMCast, se identificou muito com a pessoa que estava contando a sua história ali, as suas experiências profissionais. E ela disse que ela buscava uma decisão ali profissional na carreira dela. E ao ouvir as experiências do convidado, a pessoa se decidiu. Cara, é isso que eu quero. Quero fazer agronomia, porque me identifiquei com as experiências que a pessoa teve. E ela tomou a decisão, foi lá, se matriculou em agronomia e depois deu retorno. Deu retorno ao convidado e chegou até nós. Exato. Que a pessoa se decidiu por ter ouvido as histórias. Eu falei assim, cara, ajuda até uma pessoa a fazer uma decisão de o que vai fazer, né, de faculdade ou um emprego. Ajuda a pessoa a entender um pouco mais, conhecer um pouco mais
dessa parte do agro, né? Porque o assunto do SMCast é mais voltado ao agro, mas não necessariamente tem que ser só uma pessoa que está no agro. Pode ser uma pessoa que tenha interesse em entrar no agro, né? Escuta alguns bate-papos desse aqui e toma decisão. E a gente teve a oportunidade de falar sobre muita coisa, né? Gestão de pessoas, gestão de recursos que giram em torno de máquinas agrícolas, né? Que é um foco também de atuação da concessionária. Então, acho que esse leque de conteúdos que hoje envolve o agronegócio, que não é só limitado a plantar e colher, né? A gente sabe que é um universo extremamente grande que envolve diversas pessoas. E eu acho, vocês vão poder me reforçar isso melhor do que eu, que isso vai de encontro com o propósito da SM Tratores, historicamente, né? Porque nesse ano a SM Tratores está completando 25 anos, né, de trajetória. E eu queria ouvir até um pouco do Alexandre a respeito disso, que acompanhou os 25 anos, e o Sérgio um pouco menos, né, mas também já tem um tempo bem grande dentro da organização. Como é que foi essa trajetória da SM ao longo desses 25 anos aí? Você tem recordações lá do início? Durante esses 25 anos foram muitos altos e baixos, né? Não é nada fácil conseguir fazer uma empresa durar tanto tempo, né? E espero que dure muito mais, né? Mas eu lembro, assim, na época que meu pai comprou, em 98, né? Eu tinha 7 anos. Então eu era criança, não entendia nada. Eu ia para a empresa para ficar brincando de abrir gaveta, rabiscar. Mas, assim, sempre tive muito gosto por isso. Sempre tive na minha cabeça que o meu futuro seria mexer com isso. Seria trabalhar nessa área, tanto na fazenda quanto na empresa. Essa conexão ela vem desde pequenininho, então? Desde pequeno, né, que a gente está nessa área aí e com gosto. Colocamos o Sérgio aí a partir de 2019 e aí desde então a gente vem numa evolução muito forte, uma evolução muito grande e que grande parte disso aí é em função do Sérgio, mas não apenas, né? Claro que a equipe inteira está de parabéns, mas eu queria até falar para o público em geral aí que nós estamos vindo de uma evolução grande nos últimos anos e estamos continuando aí com essa evolução. Esperamos estar cada ano evoluindo mais. Eu imagino que a bandeira Massa e Fértil lá na região de Unai, Cabeceira Grande que você comentou, sempre foi muito forte a presença da marca lá. Acho que ajudou a desenvolver a região, eu imagino. Sempre foi uma marca muito forte a Massa, e tanto em Unai quanto no Brasil todo, né? A Massey foi uma das pioneiras. Se não me engano, a fábrica da Massey chegou aqui no Brasil. A primeira fábrica foi em 1960 e desde então vem aí ajudando o Brasil a ter esse agronegócio forte, né? Ajudou aí a explorar o Cerrado, não só o Cerrado, mas todos os outros biomas aí brasileiros. A Massey com certeza esteve muito presente, principalmente no início, quando não tinha tantas marcas assim, né? Era Massey, mais umas 2, né, ou 3. E a Massey está no DNA do agro brasileiro. Eu vi de muitos agricultores. A gente tem a oportunidade de conversar no dia a dia, quando eles contam as histórias, eles mostram a região e falam, tá vendo isso aqui hoje? Eu abri essa terra aqui com Massey. Foi com o meu 50X, com o meu 65, eu abri essa área. Por isso que eu tive essa impressão de que ajudou muito a desenvolver a região, né? E eu vejo que é uma paixão que passa de pai para filho. Essa conexão que você tem para o público que nos ouve, quem está aqui mais no dia a dia, acho que percebe, né, a conexão que o Alexandre tem com a marca, com a empresa. E eu entendo que a Massey realmente é uma empresa, uma marca que faz parte, né? Que dá paixão. Exatamente, ela mexe com o emocional. Nós temos diversos casos, pessoas que trabalharam com a gente, que por algum motivo teve que sair, mas a conexão é muito forte. A conexão é muito forte e a gente percebe isso nos nossos clientes e é uma paixão que passa de pai para filho mesmo. Gera uma conexão, não é uma coisa qualquer que...
vamos vender empresa? Vamos. Não, não é fácil querer desvincular, não. Até porque, assim, tivemos oportunidade, né, de vender, mas nunca passou, assim, pela cabeça em realmente efetivar, parar de mexer com isso. É difícil sair. É Você acha que difícil. isso é porque vai além, o relacionamento da empresa vai além do contexto só comercial com o produtor? Tem uma ligação mais pessoal, né, de acompanhar toda uma trajetória? É isso que a gente está falando. É a história, né? A história da Massey no Brasil é muito marcante. E eu, que desde os meus 7 anos de idade tenho contato com isso, acaba entrando mesmo no DNA nosso, no sangue mesmo. O sangue já é vermelho, né? Pô, mais Não foi mais vermelho difícil, ainda. né? Cara, Essa conexão. e produzir alimentos, eu acho que é algo especial. Acho que é algo muito especial. Nós estamos passando um momento agora que é o que eu acho mais interessante dentro das nossas sazonalidades. Assim, acho que é o mais prazeroso, talvez, que é a colheita. Eu tive a oportunidade no final de semana de estar acompanhando alguns clientes que estão colhendo. Cara, aí você tá lá em cima do caminhão e pegando a máquina, descarregando. É algo muito prazeroso. E nesse contexto, eu digo, na minha opinião, nós aqui, quanto empresa, nós nos sentimos parte disso. Porque você tá lá, você ajudar o teu cliente a produzir mais, a produzir melhor, é muito gratificante também. Então, não é só o business, né? Eu acho que não é só o business, acho que é algo mágico você produzir alimentos. E você tem um cliente, a nossa proposta de ser um parceiro do cliente, de ajudar ele a desenvolver o negócio dele, de ter um negócio mais rentável, mais interessante, de conseguir atender essa demanda que é tão exigida do agro, né? De alimentar o mundo, de nos vestir, enfim. E você acompanhar a trajetória dos clientes, quantas histórias nós temos que o cliente começou com dificuldade, mas com muita resiliência, ele conseguiu ir superando a cada ano os desafios, né? E como a tecnologia, como as nossas soluções ajudam ele, a cada solução que a gente entrega, ele consegue ter um resultado melhor. E você fazer parte disso, eu acho que explica um pouco desse envolvimento emocional. Com certeza, esse é o ponto principal mesmo, essa questão de fornecer alimento para a população, né, é gratificante. Igual você falou, essa época agora de colheita, você vê o fechamento de um ciclo ali, né? Você preparou a terra, plantou, cuidou da lavoura, e aí chega o momento da colheita, de colher literalmente os frutos, né? No caso nosso, a maioria é grãos, né? No meu caso, grãos. É muito gratificante, emocionante até, e assim, bom, uma coisa boa de mexer. O que me desperta curiosidade é que, assim, não sendo produtor, tendo apenas experiências ali de infância, né, vividos no campo, produzia muito pouco, mas aquilo te dá uma satisfação muito grande. Hoje o agronegócio tendo chegado nesse patamar de produzir em grande quantidade, em grande escala, mais de uma safra por ano, ainda não foi o suficiente para fazer com que o agricultor perca, né, essa satisfação em produzir, né? Ou seja, o agricultor não deixou de ver aquilo como algo que gera benefício para outras pessoas, né? Ele não tem a sensação de que isso é só para mim. Isso me desperta a curiosidade, né? Não é nada, isso, né? não é nada fácil, né? Porque não é nem sempre tudo acontece tudo bem, né? Tem muitas variáveis no agro que às vezes fica um período sem chuva, você perde ali uma grande porcentagem da sua produção, ou o contrário, né? Às vezes chove demais e você perde. Então, nem sempre é só felicidade, né? Claro que tem muita dificuldade também. Mas, apesar de tudo isso, é um negócio gratificante, assim, você tá com a lavoura plantada e precisando de chuva, e aí Deus vai e manda a chuva, você acorda à noite com aquele barulho de chuva, aquele cheiro de terra molhada. Isso aí acho que já até foi falado em algum podcast aqui, alguém já falou, se não foi em algum, Meu Coração Massa. Eu me recordo do seu Alfonso Fontana, né? diz que a maior alegria dele é quando a chuva cai. Pois E ele se sente satisfeito, assim, a colheita está garantida. É muito bacana mesmo. Como é que vocês, agricultores, medem esse risco?
tem isso, cara. Se eu for por aqui, eu vou perder, ou tende a dar ruim. Como é que você faz isso? O risco, ele é grande mesmo todo ano, né? Porque você não sabe se vai chover, né? Se não vai. E aí tem como você diminuir o risco, assim, através de alguns investimentos, como, por exemplo, irrigação, né? Isso aí, você diminui o risco, porque você consegue irrigar se precisar, né? E não só isso, mas até fazer armazém, você está ali preparado com bons insumos, ou até fazer uma venda antecipada da soja, né? Você não sabe o preço que vai estar a hora que você colher, então às vezes você já antecipa ali, vende alguma coisa antes. E então tem como diminuir um pouco, né, esses riscos aí, mas o risco sempre vai ter. Eu acho isso uma loucura, porque com certeza se investe muito em tecnologia para acompanhar a meteorologia, você fazer previsões ali, né? Mas parece que todo ano é diferente. Você calcula o período de chuva. Todo ano é diferente. Tá, não tem como você achar é tudo que diferente, né? praga muda, cada ano aparece uma praga nova aí. Hoje mesmo estava conversando com o Daniel, que trabalha lá no OK, ele veio me falar que agora está com problema com grilo. Até então nunca teve. Até então o grilo tá sugando a vagem ali, tá danificando a vagem. E eu me formei em 2015 em agronomia, eu nunca tinha ouvido falar em grilo, né, dando problema em lavoura. Lógico, né, que deve acontecer mesmo, mas não em grande escala. Igual, por exemplo, alguns anos atrás surgiu a cigarrinha no milho, que não existia, não era tanto problema assim, mas aí de repente, de um ano para o outro, todas as empresas de materiais de milho, de semente, tiveram que se reinventar para fazer melhoramento genético para que tenham variedades mais resistentes ao vírus que a cigarrinha injeta ali. E cada ano é diferente um do outro. Na agricultura, cada ano aparece uma praga nova ou um problema no tempo aí, né, diferente, e tem que estar sempre se reinventando. Isso eu acho curioso, né? Que me parece que qualquer evento ali no campo desencadeia uma série de outros eventos. No caso do grilo, se é uma praga nova, ela já começa a ser observada e estudada, talvez por um agrônomo, que vai pensar em como controlar aquela praga, talvez desencadeie a necessidade de descobrir um novo insumo É o caso defensivo, né? da cigarrinha, por exemplo. Ela não dava tanto problema igual dá hoje. E aí, de repente, de um ano para o outro, essa cigarrinha ela veio assim com uma pressão violenta, né, no milho, né? E aí teve que inventar defensivos novos, né, com novos princípios ativos e principalmente, que eu acabei de falar, materiais com uma maior resistência a essa cigarrinha, né, que ela suga ali desde quando você planta o milho novinho, a cigarrinha já vai e aí ela vai sugando e aí ela injeta uma virose, uma toxina que mais para frente, se você não cuidar dessa cigarrinha aí, se você não eliminar ela de alguma maneira, o milho cai, né? O colmo fica fraco e o milho cai. Então, assim, você imagina, você cuidar, você plantar, fazer tudo direitinho, cuidou da lavoura, e aí depois lá o milho alto, o pé todo já formado ali, ele cair, né? Mas só dá para descobrir já nessa fase, perto de colheita? Tem alguns sintomas que apresentam quando a cigarrinha sugou ali, né, em tal talhão. Existem alguns sintomas que mostram que muito provavelmente vai cair, mas nem sempre apresenta esses sintomas. Então, de repente, às vezes o milho está lá e cai. Não é algo óbvio, né, que dá para ser calculado antecipadamente, né? O que você tem que fazer é diminuir a pressão da cigarrinha no ciclo inteiro do milho. Hoje é a praga mais famosa, né? Que eu ouço falar dessa cigarrinha. Esse ponto que o Alexandre trouxe, eu acho que é uma reflexão muito interessante para nós, quanto empresa, né, quanto concessionária de máquinas agrícolas. Eu acho que nós termos a sensibilidade bem acurada ali quanto a essas variáveis que os nossos clientes vivem,
é muito importante para a gente entender a demanda dele. E isso mostra o quanto nós temos que estar preparados, né, e atentos a essas mudanças, né? Ele trouxe aqui agora uma realidade nova, né, que ele está vivenciando lá. E se nós não temos uma certa sensibilidade a isso, a gente pode pecar em algum momento no atendimento da demanda do nosso cliente, né, por não entender a urgência ou né, a importância daquela mudança que ocorreu. Uma né? técnica de manejo diferente, Exato, né? Igual exato. agora mesmo. A própria fábrica, né, sabe disso muito bem e vem melhorando, por exemplo, agora com a vinda da Momentum, que é uma plantadeira dobrável, que assim, se não me corrija se eu estiver errado, 1 minuto e meio ela abre e fecha. E antes de ter essas dobráveis aí, por exemplo, era muito difícil o deslocamento, às vezes, de uma plantadeira de um talhão para o outro, porque plantadeiras maiores, né, assim, acima de 15, 20 linhas, tinha que destrelar, né? Aí você precisava de 2 tratores para levar uma plantadeira só para um outro talhão. E com essas plantadeiras dobráveis de hoje em dia, você sai de um talhão para o outro rapidinho, né? Eu vejo como é uma evolução, parece algo meio óbvio, né? Depois que é realidade, mas se a gente olha há pouco tempo atrás, né? Quando nós não tínhamos essa tecnologia, você perdia, dependendo da estrutura, da demanda, como que é, 5 dias no meio do plantio para fazer uma operação dessa. Nós temos vários relatos de clientes nesse sentido. E 5 dias, você sabe muito melhor do que eu, num plantio, hoje, cara, com janelas cada vez mais curtas, né, para você ter uma safrinha com um melhor resultado, cara, é determinante. Isso que eu queria perguntar, quando que esse olhar para a necessidade do produtor se tornou uma realidade? Como você disse, parece algo tão óbvio, mas nem sempre foi assim. Eu acho que sempre foi uma realidade, tá próximo assim. Talvez as tecnologias que nós temos hoje de comunicação, de conexão, acelere isso. Eu acho que o que mudou muito nessa relação foi a velocidade. Hoje tudo acontece muito mais rápido. Então, acho que a velocidade mexeu muito com isso, né? Porque a velocidade as necessidades do nosso cliente hoje ela se tornou muito mais urgente, né? Ele precisa, não dá para esperar de uma safra para outra. O mundo está muito mais dinâmico, né? Com a vinda da internet aí, você conversa com a pessoa no Japão ao vivo, em tempo real. E isso aí também, no mundo do maquinário agrícola, também acabou se introduzindo, né? A gente precisa de agilidade aí no plantio, na pulverização, na colheita. O quanto o agricultor vocês agricultores já absorveram dessa tecnologia? Vocês estão abertos a tudo que vem de novo? Vamos tentar, vamos testar? O produtor rural, o que mexe com a agricultura, é mais aberto à tecnologia. Assim, a turma da pecuária que não seja, mas acaba sendo um pouco mais lento a introdução da tecnologia. Mas lógico que existem muita fazenda aí de pecuária que é extremamente tecnológica, com melhoramento genético também, né, de ponta. Às vezes o sujeito compra um sêmen aí dos Estados Unidos num valor absurdo. Isso aí também é tecnologia, né? Mas, na minha opinião, a turma da agricultura é mais aberta a isso, até porque eu acho que acontece mais processos desse tipo no plantio, na colheita. Tem que estar sempre dando uma melhorada ali no maquinário, né? E a tecnologia, a nossa, por exemplo, que nas nossas plantadeiras vem o Precision Planting, que é fantástico ali a distribuição de semente, né? Não deixa dar dupla, não deixa dar falha, e tem que estar sempre melhorando. O quanto que vocês, ou melhor dizendo, o que exige vocês a produzirem mais? É uma vontade própria mesmo, ou o mercado em torno de que exige o produtor a cada vez abrir mais área ou tentar produzir mais na mesma? A vontade também, né? Mas é porque cada ano o custo de produção sobe mais. Principalmente esse último ano, o custo de produção foi muito alto.
porque teve guerra da Rússia, teve pandemia, adubo subiu demais, agora já deu uma baixada, mas o custo de produção dessa safra 22/23 foi o mais alto de todos, disparado. E é isso, então, força você a produzir mais, porque senão você não paga a sua conta, né? Mas, claro, que vontade também, né? De sempre produzir mais. Mas já dá para produzir mais na mesma área, né? Que eu acho que é onde a tecnologia mais impactou inicialmente de produção em uma mesma área. Isso. Eu acho que isso é uma busca constante, né, dos produtores hoje no geral, né? E essa questão quanto a produzir mais, eu entendo que o mercado força muito mesmo o produtor a ser mais produtivo. Porque ele tem, como o Alexandre bem mencionou aqui, tem diversas variáveis que ele não controla, mercado, política, clima, enfim. E o custo está aí, né? O teu custo está ali, você precisa ser mais eficiente, produzir mais na mesma área, e nesse sentido eu entendo que a importância da tecnologia, a importância das soluções que nós entregamos. Que nós vemos hoje produtores de porte um pouco menor, que também está buscando a tecnologia, que também está empregando isso lá na tua atividade, comprando máquinas com mais tecnologia, visando justamente isso, produzir mais, produzir melhor, ter uma rentabilidade melhor na mesma área ali. Então, para você ver o meu nível de experiência no assunto, na minha infância eu lembrava de brincar correndo entre os pés de milho, né? Hoje você não consegue passar mais, não tem mais espaço. Antigamente o espaçamento entre um pé e outro você conseguia passar correndo, uma criança. Brincava muito. Hoje em dia é um coladinho no outro que você não passa mais. Hoje em dia a população, né? A gente chama isso de população. A população da variedade também você tem que acertar bem. Às vezes, se você erra ali uma população, você deixa de produzir muito, né? Às vezes, se você colocar semente demais ou de menos, né? Isso aí vai afetar muito a sua produção. Então, tem que sempre pegar a orientação da sementeira, né? De quem conhece ali, experiência de outros produtores, e até isso aí mesmo, é de alta relevância. É impressão minha ou se tem produzido menos milho? Curiosidade, porque pelas estradas que eu circulo, eu vejo muito soja. Vejo cada vez menos milho e feijão. É só uma impressão? É porque no verão, antigamente, produzia-se mais milho, que é o que a gente chama de milho-verão. Hoje em dia, eu não tenho dados disso não, eu estou dando a minha opinião. Hoje em dia, o que a turma tem feito mais? Soja no verão e milho safrinha, porque você tem que fazer rotação de cultura, né? Então, antigamente, o pessoal plantava, né, mais milho verão mesmo, mas hoje em dia tá todo mundo partindo para soja verão para conseguir fazer uma próxima cultura ainda depois, aproveitar essas chuvas aí, né? O milho é mais curto então, né? Não, o contrário, a soja é mais curta, o milho tem um ciclo um pouco mais longo. Uhum. Acho isso curioso. Mas até aproveitando desse assunto para falar um pouco da SM Tratores também, eu queria ouvir do Sérgio, que não tem 25 anos de SM Tratores, mas é quase isso, né, Sérgio? Esse olhar para o cliente é o que de mais valioso a SM Tratores construiu ao longo desses 25 anos? O que ela já, digamos assim, cravou de legado nesse período? Com certeza é muito relevante, sim, a conexão que a SM Tratores tem com os clientes. Isso é muito perceptível no nosso dia a dia, e nós temos clientes que estão com a empresa desde o início dela e que nos acompanham, né? Então, com certeza é muito forte a conexão que a empresa tem com os clientes, assim, no geral. E eu acho que passa muito desde lá do seu Carlos, do Alexandre, a todos os colaboradores dentro da empresa. Assim, acho que essa proximidade, o cuidado com o cliente, né, de entender a necessidade dele, isso com certeza gera muita conexão, e o nome da SM Tratores tem muita credibilidade. Eu acho que a palavra mais próxima seria essa mesmo, credibilidade. Acho que nesses 25 anos com certeza é o maior patrimônio da empresa. Eu imagino, Alexandre, que lá,
quando seu pai adquiriu, você comentou em 98, ele já tinha esses princípios, né? Eu imagino que ele trouxe essa cultura para dentro da empresa. Você lembra de como foi, se foi desafiador transmitir essa cultura SM Tratores para a equipe? Sim, naquela época era muito diferente, né? As coisas, o jeito que funcionava as coisas era bem diferente de hoje. Mas essa questão que não deixa de ser um princípio, né? O princípio de tratar as pessoas bem, de ser honesto, de conseguir uma certa relevância no negócio da pessoa e sempre com transparência, sempre com honestidade. Isso aí sempre esteve no DNA do meu pai, né, da nossa família. A gente sempre buscou tratar todo mundo bem, né, ser honesto e trabalhar, produzir. Você comentou no início da nossa conversa, que é difícil conciliar a função empresário com agricultor, tem as suas dificuldades, mas eu imagino que também tem os seus benefícios, né? Olhar para um negócio de concessionária sendo agricultor faz toda a diferença? Ah, faz. Ajuda. Ajuda porque eu tô do lado do cliente, né? Eu sou cliente também, então eu conheço as dores dos clientes. Então isso aí ajuda muito. É um farol muito interessante para nós mesmo, realmente. Acho que em diversas ações a gente busca a opinião deles. Como cliente, você acha que isso daqui tá bom, tá ruim? É um balizador muito forte que a gente tem, realmente. Eu acho curioso porque, Complementando o que ele disse. Imagino eu que ao pensar qualquer ação para a concessionária, você vai levar em conta a sua experiência como agricultor. Claro. Poxa, eu gostaria de ser atendido assim, ou gostaria de ter essa solução para mim, então acho que traz muito disso para dentro da concessionária, né? Esse legado, né? A gente sempre, por mais às vezes que não fosse agricultor, sempre tenta colocar no lugar do cliente, né? Mas sendo agricultor, a gente é cliente mesmo e sabe muitas das dores, né, que todos os clientes têm. E eu e o Sérgio, né, a gente sempre tem bastante conversa sobre isso, sobre como que deveria chegar tal coisa ao produtor, porque se fosse para mim eu gostaria que fosse assim, né? A gente tem muita conversa nesse sentido e ajuda bastante, sim. Acho que isso é perceptível, né? Para quem está do outro lado, depois vai se beneficiar dos serviços da concessionária, acho que percebe muito bem isso, né? Lá é feito diferente porque quem está por trás entende o que a gente passa, já passou por aquilo junto e com certeza está enfrentando os mesmos desafios, né? Sérgio, quanto tempo nessa brincadeira envolvido com o agronegócio? SM Tratores, 15 anos. Com o agro, acho que quase toda a minha vida, assim, né? Porque eu também morei no campo, né? Passei parte da minha infância no campo ali. E acho que também pela nossa região e pela história da minha família, a gente sempre teve muito ligado, né? Então, quando eu morei no campo, que era criança, tinha um trator massa lá, então essa conexão vem realmente, Quem né? nunca, né? Aprendeu a dirigir com massa. Mas eu perguntei isso porque o agronegócio me parece algo muito apaixonante, um segmento muito apaixonante, né? Eu sou bem recente no segmento, mas eu percebo cada vez mais atraindo pessoas. E aí é onde eu queria perguntar para vocês o porquê do agronegócio ser tão apaixonante. De onde vem? É do dia a dia no campo? É pelo contato com a natureza? Eu acho que o contato com a natureza é algo de extrema relevância para um dos fatores dessa produção, do agronegócio ser apaixonante. Eu, particularmente, adoro estar em contato com a natureza. Prefiro do que estar dentro de um escritório e tal, computador o dia todo. Lógico que isso também é necessário, mas acompanhar uma colheita ao ar livre ali, você vê uma colheita descarregando ali no caminhão, isso aí é muito legal. Inclusive, quem nunca viu, convido para ir lá na fazenda conhecer. E assim, tem a parte também familiar, né? De que o pai do meu pai, ele foi cafeicultor e meu pai então já tinha isso aí no DNA, né? E eu também, desde quando eu nasci, o meu pai já tinha fazenda e sempre
passei a infância indo, né, para lá e você acaba gostando. Mas assim, não deixa de ser um pouco de dom, né, vocação também, perfil, porque às vezes vai ter gente que não vai ter tanta proximidade assim, né, com o agro. Eu acho que existe Tem um período suas de fuga, exigências, né? né? Tem suas exigências, tem seus... Acho que... Você tem que ter um pouco de... Não é feeling, mas assim, é... dom. Um pouco de dom tem que ter. Às vezes a pessoa nasceu para ser médico, né? Então vai ser médico. Agora, a maioria das pessoas que eu conheço que nasceu na parte de agro, né? Gostam, mas lógico que vai ter aqueles que não vão querer mexer com isso, que vão fazer um curso aí de outra coisa, né? Vai querer ser, sei lá, qualquer outra coisa aí. Mas existia um período de fuga, né? Fuga que eu digo assim, as pessoas não se enxergarem naquele segmento, buscarem oportunidades em áreas mais urbanas. Você chegou a pegar esse período de fuga? Eu falei assim, cara, eu quero é sair. Porque eu peguei isso um pouco, né? Falei, eu vou ter oportunidade na cidade, com outro segmento. Eu percebo que hoje isso diminuiu bastante, né? Cada vez mais o segmento atrai. Não, eu desde profissionais criança, de todas as áreas. eu desde criança sempre quis trabalhar com fazenda, trabalhar com máquina. O Sérgio, o que te atrai? Estou muito satisfeito. Negócio? Eu acho que mudou muito, né? O campo hoje, o agro, acho que isso reflete um pouco do momento atual. O agro hoje, a gente percebe isso, né? Até com a quantidade de profissionais que migraram de outras áreas e que estão vindo para o agro, acho que também é um pouco de reflexo do quanto o agro cresceu, vem se desenvolvendo, vem evoluindo, né? Mas... Hoje em dia está mais na moda, né? O agro. Verdade. Isso ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco. Claro. Ajuda. Tá mais sedutor, né? Mas, no meu caso, o agro sempre fez um pouco de parte da minha história, né? Então, já era algo que eu tinha uma tendência. Eu também busquei uma oportunidade na cidade, eu via a cidade como uma oportunidade, e quando me abriu as portas na SM lá atrás, cara, que eu pisei na empresa, o primeiro dia de trabalho, esse é um fato que eu não me esqueço. Eu falei, cara, aqui eu vou crescer, aqui eu vou me desenvolver. Então, eu não tive dúvidas, né? Naquele dia, eu já tive essa convicção de que aqui tinha oportunidade, né? Que no agro tinha oportunidade, porque o agro é vida, né? Acho que a gente pode resumir que o agro é vida. Você produz alimentos, você produz vida, você cuida do meio ambiente. Tudo que o agro faz é para outras pessoas. Então, e eu acho não que tem como dar errado. Essa história sua experiência na SM, ela se repete muito em outros colaboradores, né? Que tem uma trajetória extensa na empresa, né? O que você acha, Alexandre, que atrai um colaborador a ter uma vida longa? E falando no caso da SM, a gente tem diversos colaboradores, né? Com vários anos de casa. Qual que será o maior atrativo deles? É essa cultura mesmo da empresa? Eu acho que assim, é saber que a gente valoriza a pessoa que valoriza a empresa, né? E dá para perceber quem está trabalhando com gosto e quem não está. E é isso aí, a gente sempre busca valorizar quem merece, né? Assim, na SM Tratores a gente tem a cultura da meritocracia também. O Sérgio não é o diretor à toa, porque eu achei ele, né, bonitinho. Né? Houve uma trajetória, né? Houve uma trajetória enorme, né? E eu lembro exatamente do dia que eu o convidei, né, para essa diretoria aí. Não sei se você lembra, mas eu gosto disso também, de ver as pessoas crescerem. O Sérgio começou como auxiliar de mecânico e hoje é o diretor-geral de todas as lojas. Para mim, para o meu pai também, isso é muito, muito legal, né? Isso é apaixonante também. Você vê as pessoas evoluírem ao seu redor, né? Acho que esse estímulo é fundamental, né? Para qualquer área, para qualquer segmento, né? A pessoa se ver com potencial de se desenvolver e encontrar um ambiente para isso.
E aí ela tem todas as, Isso, e a as gente chaves ali busca, para conseguir, né? a gente busca fornecer ferramentas e o ambiente para que isso aconteça, né? A gente não quer que ninguém não evolua. A gente quer que todo mundo evolua. E a partir da própria capacidade, a pessoa consegue evoluir, E né? com isso a empresa cresce também, né? A empresa cresce, consegue subir de patamar. E eu acho que um dos fatores que atrai muita gente para a SM Tratores hoje é a oportunidade. As pessoas enxergam, quem está aqui dentro, quem está lá fora, enxerga que opa, tem oportunidade lá. Depende mais do meu esforço, né, do que da empresa, vamos dizer assim, porque a empresa proporciona um ambiente para isso. Então, vocês ambos mencionaram o quesito evolução, né? E eu acho que a gente está numa fase agora em 2023 onde a evolução do negócio, da concessionária, está muito evidente, né? Muitos investimentos. A gente está gravando de uma nova filial aqui em Brasília. Então, o quanto tem sido investido para essa parte estrutural da SM? Que já não é de hoje, né? Já vem de uns anos, mas está cada vez mais evidente, né? Esses investimentos. A gente tem buscado, principalmente nos últimos anos, investir bem, né? Até porque a gente enxerga um negócio com boas perspectivas, né? Apesar de que agora eu creio que vai dar uma pequena freada, porque o mercado estava muito aquecido nos últimos meses. Não acho que vai parar, mas vai dar uma pequena freada aí. Mas os nossos investimentos seguem a todo vapor. Recentemente compramos um lote bem grande em Formosa, que vamos construir uma loja no próprio lote, né? E seguimos aí, com bastante investimento. O Sérgio está aí para falar até às vezes melhor do que eu sobre isso. Eu percebo um alinhamento grande com o que a própria Massey Ferguson a nível global está passando, né? O novo padrão global de marca, o quanto isso tem sido benéfico para o negócio do concessionário. Esse novo padrão que a Massey global vem adotando aí mundialmente. Então, acho que torna a nossa comunicação um pouco mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Acho que isso aproxima mais do cliente ali. Nos deu a oportunidade, acho que essa mudança nos deu essa oportunidade, né? E se nós fazermos uma retrospectiva da SM nos últimos anos, nós estamos vindo de um movimento de muita evolução, realmente, como nós já colocamos aqui, de muito crescimento. Nós primeiro começamos investindo no time, nas pessoas, nos processos, fortalecendo essa base para impactar na experiência do cliente. E, num segundo momento, nós passamos para a infraestrutura física mesmo, né? Então, nós foram muitos investimentos, né? Estão sendo muitos investimentos em todas as unidades, né? Abrimos loja nova, abrimos Cristalina, estamos reabrindo aqui essa loja de Brasília agora, iniciozinho de março, e ampliamos muito a unidade de Unai, foi muito investimento. Agora, com esse investimento que o Alexandre bem mencionou aí, na unidade de Formosa, a gente vai fazer uma nova loja lá também. E tudo isso buscando entregar a melhor experiência para o cliente, né? Tá com um time bem ajustado, bem alinhado, bem treinado, bem engajado nessa busca pela excelente experiência do cliente aqui dentro. E, obviamente, o ambiente físico impacta muito nisso, né? Na nossa capacidade de atender bem, do cliente entrar aqui, vivenciar o ambiente Massey Ferguson, né? De se sentir bem, como nós temos diversos exemplos para falar disso. Acho que a gente é muito feliz de poder dizer que as nossas lojas são ponto de encontro para vários dos nossos clientes, né? O pessoal tem o prazer de vir na loja, de tomar um café para conversar, não só para fazer negócio, né? Ele se sente bem aqui, se sente como uma extensão do negócio dele. Existe um foco desse investimento, né? Que me parece que é em pós-venda. O porquê que o pós-venda assumiu, digamos, esse papel de destaque
nessa trajetória aí? Eu acho que máquina agrícola, o grande diferencial ali é pós-venda, né? Porque todas as máquinas hoje em dia são boas, mas tá passível de acontecer algum probleminha ali, né? E você tem que ter um pós-venda preparado para isso, para corrigir ali, igual o Sérgio falou, o tempo do agricultor, ele não pode perder tempo. Então, se você está precisando de um serviço, você tem que fornecer o serviço com agilidade, com qualidade. E nessa área de máquina agrícola, você tem que investir em pós-venda mesmo, né? Na oficina, em conseguir levar para o produtor, principalmente na propriedade dele, o quanto antes a solução, né? E é isso que a gente busca, é solução. A gente quer... Primeiro que a gente não quer que os problemas aconteçam, mas problema sempre vai ter em qualquer coisa da vida, né? E aí, então, o que a gente tem que fazer é resolver. A gente quer resolver da melhor forma possível e o quanto antes. Então, esse investimento em pós-venda, ele é muito relevante em qualquer concessionária. Essa nossa capacidade de resposta, ela tem sido cada vez mais determinante ali dentro da nossa da experiência do cliente conosco. Então, lá atrás, quando a gente veio desenhando esse projeto, essa reestruturação, nós entendemos, sempre foi evidente que o pós-venda é extremamente relevante ali dentro da perenidade do negócio, né? E como fazer para entregar uma experiência melhor para o cliente nesse sentido, né? Então, com esse estudo que nós desenhamos lá atrás, todos os investimentos que a gente vem entregando aí no pós-venda, né? Ter o cara, a pessoa certa, bem capacitada, melhorar a capacidade de diagnóstico dele, escalar algo que parece que é muito difícil, que é o tempo, né? Escalar o tempo dos nossos profissionais para que ele consiga atender mais rápido e mais clientes. Como que nós vamos crescer nossa participação no mercado, mantendo a mesma capacidade de atendimento e a nossa capacidade de atendimento dentro das unidades também, né, para entregar qualidade, que a gente consiga fazer mais atendimentos com mais qualidade ainda, né? E para isso requer muitos investimentos em infraestrutura, em ferramental, em treinamento, em gestão, ferramentas de gestão, que é o que nós estamos entregando agora nesse ciclo. Não que esteja focado só na pós-venda, né? Nós estamos focados aí principalmente também em construir uma boa equipe. Hoje a gente tem psicólogo, né, dentro da equipe, tem a gente para fazer alguma contratação, a gente tem consultoria, né, para ajudar nessa questão. Estamos aí sempre visando uma boa qualidade de equipe também, num sentido geral, não só na pós-venda. Enquanto agricultor, como é que você caracteriza um bom atendimento? É só agilidade? Me atendeu rápido? Tá bom? Não, é atendimento, né? A pessoa tratou bem. Acho que a primeira coisa, mais do que agilidade, é você conversar com uma pessoa que te trate bem, né? Isso aí... todo mundo tem que tratar as pessoas bem e principalmente quando você vai fazer algum serviço ou comprar algum produto, você quer ser bem atendido, você quer que a pessoa te trate bem ali. Então, além da agilidade e assim, do atendimento ser bom, a qualidade do serviço tem que ser boa também, né? Você não pode fazer um serviço e depois ter que voltar lá para consertar alguma outra coisa que ficou faltando, não. O serviço ele tem que ser feito uma vez só e feito bem feito, né? Igual quando você falou aí do podcast lá atrás, quando você foi soltar, eu falei, olha, Léo, ideia maravilhosa, mas tem que ser bem feito, porque até que vai ser uma coisa feita para o mundo inteiro olhar, né? E então, já que vai fazer, faz bem feito. O lado humano e profissional se misturam muito, né? Nesse papel de atender o cliente.
Porque esse conceito de experiência do cliente, ele também não é algo muito passado, né? É algo de um recente para cá, né? Se preocupar com a experiência do cliente. O Sérgio tem uma história que ele conta muito nos bastidores da organização, que eu acho que vale muito a pena você reforçar aqui, que é a história do patinho feio, né? Você usa isso como referência para falar do serviço de oficina e pós-venda. Onde surgiu esse conceito, Sérgio? É seu mesmo? Eu percebo que você vem transmitindo essa mensagem aí para os colaboradores, para a equipe, né? Esse conceito do patinho feio. Você pode contar essa história para a gente? Isso acho que foi algo que surgiu nos nossos bastidores mesmo, em algumas das nossas reuniões aí, né? Lá atrás, quando a gente veio construindo esse novo conceito de pós-venda, de atendimento, né? Quando a gente estava trabalhando ele focado nessa reconstrução do pós-venda, nós fizemos essa pergunta, né? Cara, todo mundo, falando desse meio de concessionária de máquina agrícola, né? Todo mundo enxerga a oficina como um patinho feio. É difícil de gerir, de formar equipe, de manter bons processos, de gerar resultado. Não é tão rentável. Não é tão rentável, a oficina não gera resultado, é o patinho feio do negócio. Mas como que é algo tão determinante, né? Como o Alexandre falou aqui várias vezes, como que é algo tão determinante para a experiência do cliente, né? Para a decisão de compras futuras dele, pode ser o patinho feio do negócio. Talvez o problema não seja a oficina em si, mas olhando, fazendo benchmark, né, conversando com outras empresas, enfim. Nós entendemos que todo mundo trabalha o pós-venda da mesma forma, um modelo muito parecido ali. E nós entendemos que talvez a gente devesse mudar o modelo realmente. Por isso que nós estamos trazendo essa comunicação de um novo conceito de pós-venda, né? Que nós entendemos que algo tão importante, né, dentro do negócio, ele pode sim ter uma participação diferente dentro do resultado. A atuação dos proprietários como agricultores é muito relevante. Eu imagino que a fazenda ela seja quase que um laboratório de experimentar esse novo conceito, né? Isso já tem dado muito resultado lá? Tem. A própria fábrica, né, leva máquinas que serão lançadas ainda para testar lá, né? Testar numa pessoa, vamos dizer assim, de casa já, né? Você usou um termo que eu achei muito interessante, que é o laboratório, né? Acho que dá para a gente associar bem a fazenda como laboratório, porque acho que esse é algo interessante que a SM tem também, porque nós conseguimos testar novos modelos e aprovar ou entender que não deu certo e mudar muito rápido por ter um laboratório lá que é a Santa Matilde, né? Então, a gente pode citar um case de sucesso, o Técnico do Futuro, o programa Técnico do Futuro que nós fizemos da Fazenda Santa Matilde. Então, a gente consegue testar, entender se dá certo, não dá, e replicar muito rápido e melhorar para as próximas. Dá uma resumida aí como é que era o Técnico do Futuro, que foi esse programa. Foi uma seleção assim de quantas pessoas que enviaram currículo? Nossa, mais de 40. Que enviaram foram, acho que uns 300 currículos, foi muita coisa. Aí, muita gente, a gente 40. fez um programa, né, de treinamento para técnicos de maquinário, que se chama Técnico do Futuro, e aí quando a gente lançou isso aí no mercado, apareceu muita gente querendo, né, participar, só que a gente filtrou, aí a princípio foram 20? 15. 15? 15. A primeira turma lá na Fazenda foram 15. A seleção passaram por vários níveis. Foi filtrando, e aí foram 15, vamos dizer assim, jovens, né, porque tinha um limite ali de idade, acho que era só até 30 anos, não sei. E foram 15 pessoas para morar no alojamento lá na fazenda e viver o dia a dia da fazenda durante 30 dias seguidos. E isso aí, com certeza, ajuda muito na própria escolha da SM, né? Para quem que vai continuar e quem que não vai continuar. E para a própria pessoa também que está fazendo ali, para saber se é isso mesmo que quer ou não. Mas é isso aí, é o que você falou, é um laboratório, né? Eu me coloco no lugar desses jovens que tiveram essa experiência, né? Porque hoje tem a impressão de que o mercado cobra muito gente pronta.
precisamos de profissionais prontos. Imagina a ansiedade de quem está do outro lado, que ainda não teve uma oportunidade, uma experiência, ao se deparar com uma experiência dessa. Como é que é? Eles vão me deixar 90 dias só me ensinando para depois eu começar a operar? Então, acho que isso também é um diferencial, né? Preparar dentro de casa os profissionais que depois vão aplicar esse conceito no campo. Com certeza, é um diferencial e dá velocidade, né? Por isso que eu achei muito interessante o conceito do laboratório, porque nos dá velocidade para formar profissionais. Primeiro, o nosso time de RH trabalhou muito, né, para a gente conseguir fazer aquela seleção, e aí levando esses jovens lá para a fazenda, vivendo ali na prática, tendo os treinamentos, né, com a nossa equipe ali junto com eles. Isso nos dá uma velocidade muito grande para entender quem tem o perfil correto ali para cada área, até para a pessoa se decidir também, como o Alexandre também mencionou aqui, e também, e principalmente, de velocidade de aprendizado, né? Porque ele está ali junto com os operadores, pessoal que tem muito tempo, muita absorve muito mais fácil, né? Você exatamente, tá ali vivendo aquilo do que, às vezes, vendo um vídeo ou lendo um livro. A prática é diferente. Exatamente. E algo que eu acho muito valioso, que nós tiramos dessa experiência também, é a gente conseguir disseminar a cultura do cliente nele. Porque ele teve uma experiência do campo ali. Quando ele for acionado para algum chamado, algum atendimento, ele já vai ter aquela experiência lá do campo, não só do lado de cá. Como é que é uma e fazenda, da importância do papel dele dentro daquela situação. E esse ano nós estamos com previsão para lançar a segunda turma, nós aprendemos muito na primeira, e é uma demanda grande que a gente tem, né, de formar profissionais. E acredito que a turma de 2023 vai ser tão boa quanto. Sem dúvida, já existe uma ansiedade para o lançamento dessa turma, né? A gente, nas mídias sociais, somos constantemente sondados. E aí, quando é que vai abrir? Estou aguardando, gostaria muito, meu sonho poder ter uma oportunidade dessa. A gente escuta bastante, então foi assertivo, sem dúvida, né? E com certeza vai continuar sendo um diferencial. Mas me chamou a atenção que vocês mencionaram muito a fábrica participando desse processo de fazer testes, de entender a necessidade do cliente de forma mais regional, né? Como o cliente, as características dele em cada região do Brasil. E a ECM está tendo uma proximidade muito grande, né, com a fábrica, a GCO, né? O quanto essa proximidade tem sido relevante para essas novas mudanças? Nós estamos bem próximo. O ano passado, 2022, fizemos alguns eventos, tanto na fazenda nossa do DF, quanto na de Minas, que um dos eventos tivemos a presença aí do Eric Hansotia, que é o CEO da GCO, né, o líder mundial aí da GCO, e nos sentimos muito honrados com a presença dele. E além deste evento, que foi um evento assim para mostrar para outros investidores da GCO a relevância da companhia, principalmente no Brasil. Tivemos demonstração de colheitadeira, de pulverizador, de plantadeira, trator. E além deste evento, fizemos vários outros com a presença do Eduardo Nunes, que hoje em dia ele é líder América Latina aí de marketing da Massey, o Rodrigo Junqueira, o Alexandre Stucci, quem mais? São os líderes aí da Massey no Brasil, o Feli, né? O Feli também, o Luiz Feli, que é, acho que vice-presidente do mundo, sim. É o cara número 1 da Massey no mundo, né? Que é um brasileiro que nos visitou também. Sim. Tivemos a presença dessa turma toda aí na fazenda, e isso é muito bom para aproximar, né? Concessionária e fábrica. Isso aí ajuda muito ambos lados. Eu entendo como a SM, a figura do seu Carlos Alexandre, eles têm muita proximidade realmente com a fábrica. Eu vejo que a SM tem portas abertas lá com a companhia, e isso para mim acho que é muito fruto dessa confiança mútua que tem, né? Porque confiança da fábrica de entregar a marca, porque nós somos a fábrica aqui na região, né?
Nós somos a massa aqui para o cliente. E acho que a confiança da fábrica de entregar essa responsabilidade para a SM, na pessoa do seu Carlos Alexandre, e na confiança deles também de estar investindo o tempo, a paixão, a emoção, o capital nesse negócio, né? Eu vi o cliente gosta muito disso, né? Quando ele percebe que a fábrica está próximo do concessionário, né? Eu percebo que eles têm uma atenção especial quando isso acontece, né? Percebe que tem apoio, né? Tem onde se sustentar ali. Se precisar, né? Tem uma base firme. Sim, e essa conexão, né? Esse time nosso com a fábrica, eu entendo que é muito importante no nosso dia a dia, porque para que a gente consiga ter velocidade de tratar as ações, né? A gente tem problemas, tive problema, a gente teve essa velocidade de ter resposta com a fábrica, de fazer a leitura do mercado, de trazer para eles entenderem, a gente conseguir juntos entregar a melhor estratégia ali naquele momento para o cliente. Então, acho que com certeza é muito importante. O Brasil, o agro brasileiro, hoje ele absorve mais as experiências lá de fora ou ele já é mais referência? Com certeza é referência para quem está lá fora, porque o agro brasileiro é o mais tecnológico do mundo, sem sombra de dúvidas, porque aqui a gente faz 3 safras, né, no ano, consegue fazer, não na fazenda toda, né, mas em parte dela. E lá no hemisfério norte, nos países mais produtores, né, Estados Unidos, por exemplo, não existe isso, é só uma safra, né? Porque você planta ali, depois vem a neve, então não tem o que fazer. Você tem até que revolver o solo, não é igual aqui, que é plantio direto, colheu, planta, e aí você tira a soja, vem o milho, tira o milho, bota um trigo ou um feijão, que é o nosso caso lá. Para eles não tem como nem fazer isso. Então aqui, como é feito dessa maneira, exige-nos uma tecnologia de ponta, né? Não dá para ficar, né, para trás, sendo que a gente consegue fazer até 3 safras, 3 vezes mais do que eles. Não que lá seja pior que aqui, mas aqui o Brasil é referência sim. E toda essa constante evolução, essa proximidade com a fábrica, os investimentos que vocês mencionaram aqui, acho que tudo isso aumenta muito as expectativas, né? Tanto para esse ano quanto para os próximos, né? Como é que você pode exemplificar para a gente um pouco, Sérgio, dessas expectativas para esse ano e pelos próximos? Cara, eu sou suspeito para falar, né? Minhas expectativas são sempre muito altas e eu vejo esse ano com muita expectativa pelo nosso retrospecto, por tudo que nós já evoluímos internamente até aqui, por todos os processos, por todas as ações que nós já construímos e entregamos, né? Encerramos nesse ciclo e vamos colher os frutos disso agora. Eu entendo o mercado como um mercado que é uma situação diferente esse ano, né? Se o ano passado a gente vivia um cenário de escassez, dificuldade de entrega por todos os problemas de logísticas globais, enfim, um mercado muito comprador. Esse ano os desafios são diferentes. Eu acho que nós vamos ter um ano muito bom, mas com desafios diferentes. Acho que o nosso comportamento nesse sentido precisa ser diferente também, condizente com a situação. Mas eu vejo, nossas expectativas são muito altas com o nosso momento interno, com o que nós estamos conseguindo entregar para o cliente de solução, de experiência, com o nosso aumento de capilaridade, nosso aumento de cobertura na região. Então, eu acredito muito no nosso crescimento dentro do mercado frente às oportunidades que estão sendo nos colocadas aí. E é um ano também nos deixa uma expectativa muito alta por todos os projetos e novidades, né, que nós temos desenhado aí para trazer para esse ano aí de 23. E tenho certeza que com o time que a gente tem aí, né, o apoio de todos, do seu Carlos Alexandre, os parceiros, fábrica, né, eu tenho certeza que a gente vai ser um ano de muito aprendizado e que nós vamos conseguir buscar muitos objetivos aí, com certeza.
Não, conhecendo o Sérgio nesses últimos anos, uma coisa que eu aprendi com ele é que ele não está pensando mais em 2023 apenas. Ele já está pensando em 2025, 2030, e eu acho que isso é um diferencial, né? Você já projetar para frente. Alexandre, o que a SM está preparando aí para os próximos anos? Dá para... Estamos preparando principalmente um que já foi falado, assim, uma boa qualidade de equipe, né? Um serviço de pós-venda de excelência, e assim, investimentos em todas as áreas, tanto na parte de estrutura física, né? Como até em pessoas, né? E muitos eventos pela frente, inclusive gostaria de convidar todo mundo para ir até as nossas concessionárias, e pode ter certeza que estamos fortes aí no presente e no futuro para atender da melhor maneira aí o produtor rural. Show de bola. Eu não queria terminar sem perguntar algo para vocês que eu acho que é comum aos dois, né? Que é o exemplo que o seu Carlos Roberto traz para esses 25 anos de SM Tratores e que eu creio que impactou os dois. Alexandre como filho e o Sérgio também como profissional que já há bastante tempo tem ele como um espelho, talvez como uma referência, né? O quanto esse exemplo que o seu Carlos transmite para a empresa impactou a cada um de vocês. Para mim, né, é até difícil falar, porque é o meu espelho total, né? É onde eu me baseio e, assim, respeito máximo. E sempre ensinou a gente, tanto eu como minha irmã, essa questão do respeito, principalmente honestidade, principalmente trabalhar, né, conquistar as coisas, não ficar só sentado esperando nada, correr atrás e estudar também. Meu pai é um cara que ele fez colégio, ele foi bolsista. Então ele não podia tirar nota baixa que ele perdia a bolsa, e aí ele estudou num colégio aqui em Brasília com bolsa, passou para engenharia mecânica na UNB, estudou e foi trabalhar no Pará, numa usina hidrelétrica aí. Então essa referência de correr atrás e trabalhar, estudar, isso aí para mim é muito forte no meu pai, porque eu sei como é que foi a trajetória dele, e assim, até porque ele começou pequeno, né? Não que seja grande, mas assim, como a fazenda no caso, o pai do meu pai comprou uma propriedade que não era tão grande, e aí o meu pai foi ampliando aquilo ali, vamos dizer assim, não sozinho, né? Teve a ajuda da minha mãe também, mas cresceu por capacidade própria, né? E é isso aí também que eu busco para minha vida, é crescer por capacidade própria, não ficar só parado, né, esperando as coisas. E o principal também, igual eu já até mencionei no meu coração massa, é a honestidade. Eu acho que você tem que ser honesto, independente de qualquer coisa, porque quem não é honesto acaba... Não vai muito para frente, não. Eu acredito muito naquele ditado: quem rouba não vai para frente, e isso aí é verdade, 100%. Podemos dizer que é um grande visionário, né, Sérgio? Com certeza. E o que o Alexandre, como ele finaliza dizendo, acho que é comum para mim também, que o Alexandre termina dizendo com honestidade, né? E são muitos os exemplos que tornam o seu Carlos uma referência assim tão forte, né? Mas eu acho que essa honestidade e todo o pacote, acho que ele culmina na credibilidade ali. E eu tenho certeza que essa credibilidade ajudou ele a passar por diversas situações e com certeza acho que é um marco muito forte, um legado muito forte que ele deixa, que ele transmite assim, e com certeza é uma inspiração sim para todo profissional ali, pela resiliência, né, o profissionalismo, o respeito que o Alexandre disse. A forma com que ele conduz os negócios, vários outros aspectos nós colocamos aqui hoje. Resiliência é muito importante mesmo, não pode desanimar, né? Acontece muita coisa que te desanima, mas não pode ficar desanimado. Você ter essa resiliência de conseguir levantar, né? Cair, levantar, eu acho isso muito importante, e
no mundo, no dinamismo que nós estamos hoje, né? Acho que dentro da semana, dentro do dia, a gente tem várias situações que te busca lá ter essa resiliência, né? Então, mas eu acho que é um espelho muito forte, sim, que a gente tem e com certeza é um farol muito importante dentro da empresa, realmente. Quero ver se você conseguir trazer ele aqui um dia. Eu ia falar Fica o desafio aí. Será que eu lanço publicamente o desafio ou não? Guardo para depois, né? Mas seria uma honra, com certeza. Lança. Seria uma honra com certeza recebê-lo, porque eu acho que assim, toda cultura organizacional, ela nasce primeiro de uma cultura pessoal ou familiar, né? Não, então ela é transmitida para a organização. Isso é muito forte, assim. Eu entendo que é muito forte dentro do cerne da empresa ali, essa cultura que ele passa desde lá do início, quando ele abriu a empresa, para a empresa, para a fazenda, para o Alexandre, que a sua maneira e com o seu toque ele também vem propagando, disseminando isso dentro da empresa, né, como sucessor do negócio, mas esse legado, né, essa cultura, a forma de trabalhar do seu Carlos, ele consegue disseminar bem aí dentro dos negócios dele, conseguiu passar para o sucessor que também está transmitindo. Sensacional. Nós teremos essa oportunidade. Se com apenas um ano a gente conseguiu trazer o Alexandre, temos um longo ano pela frente, né? A gente vai conseguir. Mas eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade de bater esse papo aqui. Tenho certeza que foi extremamente relevante para todo mundo que vai acompanhar esse episódio conosco. E gostaria de dar espaço para que vocês deixassem uma mensagem final aí para a nossa audiência, ou até mesmo para o corpo de colaboradores da SM Tratores, né? Que eu represento todos eles aqui. Então, eu queria deixar meus agradecimentos aqui pela disponibilidade de cada um de vocês, Alexandre, Sérgio. E temos um bom e um longo ano pela frente, né? Vamos falar muito de agronegócio por aqui ainda. Obrigado pela presença de vocês. Bom, eu que agradeço, mais uma vez é uma honra poder estar aqui. E mensagem que eu deixo tanto para clientes como para colaboradores é que a SM fez uma reestruturação forte nos últimos anos e pretendemos continuar sempre fortes. Então, vamos fazer 25 anos agora em 2023, mas pretendemos viver mais 50, 70, 100 anos. E estamos aí. Show de bola. Sérgio, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço também aqui a oportunidade, né? E a responsabilidade de estar aqui abrindo mais uma temporada, né? Agradecer a presença do Alexandre também, que me ajudou, dividiu essa carga comigo aqui, com certeza. E acho que a mensagem mais forte que a gente poderia deixar aqui agora, o Alexandre deixou como sócio proprietário aqui da empresa, né, que é tanto para os clientes quanto para os colaboradores, que é essa vontade, essa missão da longevidade, né? Vamos para ambos, né? Vamos estar aqui com vocês ainda por muito, muito tempo. Sensacional. 2023 está só começando e eu quero agradecer também a toda a nossa audiência, vocês que vêm acompanhando o SMCast. Vamos estar juntos durante todo esse ano. Como eu disse, teremos muitas novidades, então queremos ter vocês perto, interagindo conosco. Fiquem à vontade, deixem as suas sugestões nos comentários aqui deste episódio. Quem você gostaria de ver aqui e ouvir no SMCast, será muito bem-vindo as sugestões de vocês. E reforço o convite, se inscreva em nosso canal no YouTube, esteja conosco nessa temporada 2023. Eu deixo meu abraço aqui a todos vocês e até o próximo episódio do SMCast. Grande e forte abraço.